No ano 203 d.C., o governo romano prendeu uma mulher de 22 anos, cristã, chamada Perpétua. O problema não era tanto que ela adorasse Jesus. Seu crime era adorar apenas Jesus. Ela se recusou a adorar outros deuses. Como resultado, foi considerada culpada de traição e condenada à morte. Essa ideia perigosa, de que Cristo sozinho oferece o caminho para Deus, é chamada de particularismo cristão, e é tão escandalosa hoje quanto era há 2000 anos. O pluralismo religioso, por outro lado, é a visão de que todas as religiões do mundo são igualmente válidas, e Cristo é apenas uma das muitas formas. Alguns pluralistas religiosos dizem que todas as religiões do mundo ensinam basicamente a mesma coisa, então todas são verdadeiras. Mas isso está claramente equivocado. As principais religiões frequentemente se contradizem. Por exemplo, compare o Islã e o budismo. Os muçulmanos acreditam que há um Deus pessoal que criou o mundo, o homem é pecador, e passará a eternidade no céu ou no inferno, e a salvação é alcançada pela fé, e pela realização de boas obras. Mas os budistas negam tudo isso. Eles acreditam que a realidade última não é uma pessoa, o mundo não foi criado, o homem não é pecador, o homem não é um ser duradouro. E o objetivo da vida não é a salvação, é a aniquilação. Como as duas visões de mundo se contradizem, ambas não podem ser verdadeiras. Na verdade, cada grande religião mundial contradiz todas as outras, então todas elas não podem possivelmente ser verdadeiras. Então, outros pluralistas religiosos dirão que todas as religiões do mundo são falsas. Elas são igualmente válidas, mas igualmente falsas expressões culturais da busca da humanidade pela verdade. Mas por que pensar que isso é verdadeiro? Por que uma religião específica não poderia ser verdadeira? Quando se examinam os argumentos para o pluralismo religioso, descobre-se que alguns deles são exemplos clássicos de falácias lógicas. Por exemplo, qualquer um que acredita que o cristianismo é verdadeiro, e todas as outras visões estão erradas, é arrogante. Portanto, o cristianismo é falso. Isso é uma falácia lógica chamada de argumento ad hominem, tentando mostrar que a visão de alguém é falsa atacando seu caráter pessoal. Isso é uma falácia lógica, porque a verdade de uma visão é independente do caráter da pessoa que a possui. Por exemplo, se uma pessoa arrogante descobrisse a cura para uma doença, o fato de ele ser egocêntrico não significaria que sua afirmação era falsa. Você não recusaria o tratamento apenas porque ele era convencido. Além disso, essa objeção é uma espada de dois gumes. Pois o pluralista também acredita que sua visão é verdadeira, e que todos os outros estão errados. Portanto, se você é arrogante por se apegar a uma visão com a qual muitos discordam, então o pluralista, ele próprio seria culpado de arrogância. Aqui está outro argumento pluralista: as religiões são culturalmente relativas. Se você tivesse nascido no Paquistão, provavelmente seria muçulmano. Mas se você tivesse nascido na Irlanda, provavelmente seria católico. Como as crenças religiosas são culturalmente relativas, elas não são objetivamente verdadeiras. Isso é um exemplo de falácia genética, tentando invalidar uma visão, mostrando como uma pessoa chegou a mantê-la. Isso é uma falácia, porque a verdade de uma visão é independente de como uma pessoa chegou a acreditar nela. Por exemplo, se você tivesse nascido na Grécia Antiga, teria acreditado que o Sol girava em torno da Terra. Isso torna sua crença atual, de que a Terra gira em torno do Sol, falsa ou injustificada. Não. Além disso, essa objeção também é uma espada de dois gumes, pois se o pluralista religioso tivesse nascido no Paquistão, ou na Irlanda, provavelmente teria sido um particularista religioso. Então, sua crença no pluralismo religioso é apenas o resultado de ter nascido na sociedade ocidental contemporânea, e portanto, não é objetivamente verdadeira. Superar essas objeções falaciosas ajuda a revelar uma objeção mais séria ao particularismo cristão, o problema daqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Se Jesus é o único caminho para Deus, então qual é o destino daqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Não há esperança para eles? A resposta é que há esperança para aqueles que nunca ouviram. A Bíblia diz que Deus ama todas as pessoas, e quer que todos venham a Ele, e encontrem a vida eterna. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, e venham ao conhecimento da verdade.
pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus.